hoje, família Santa Fé. Estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio do podcast Na Mesa. E estamos aqui com a nossa primeira convidada de hoje, Maiane Iris, que é a nossa líder de jovens aqui da igreja. Maiane, qual é a tua experiência sendo aqui a primeira entrevistada desse podcast? É de muita alegria, né, poder compartilhar, né, um pouco do conhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa geração, na nossa igreja. É muita alegria estar aqui. Amém! E vamos para a primeira pergunta, né? O nosso tema de hoje será sobre vento espiritual, sobre a importância e o que significa. Então, Maiane, para ti, o que significa vento espiritual? Bom, primeiramente eu queria falar, né, sobre a gestação, que eu estou no momento gestante, então meio que eu posso falar com algumas propriedades sobre gestação, né? Sobre ventre. Mas falando sobre a tua pergunta, né? Sobre o que é... Repete a pergunta. O que é o vento espiritual para você? Vento espiritual. Bom, o vento espiritual para mim é algo muito importante dentro da igreja e dos ministérios, porque é algo que cada um líder, cada um que se faz ser Timóteo, ele deveria ter esse vento espiritual, não só as meninas, os meninos também podem ser pai na fé, mãe na fé de alguém que entra na igreja. Então, ter esse vento espiritual disponível para gerar filhos dentro da igreja é muito importante, porque eu já recebi vários jovens adolescentes que não têm convívio com o pai e com a mãe, ou então tem essa parte meio órfã. Tem o pai e a mãe presentes em casa, mas é como se não tivesse pai e mãe. Então a gente acaba recebendo jovens adolescentes que têm essa dificuldade em ter uma paternidade, uma maternidade, e quando eles encontram na gente, a gente acaba adotando como filhos, e aí às vezes você não gera, mas você ganha essas pessoas. E como você acha que uma mãe e um pai espiritual têm assim, de importância na vida daquele que está chegando ainda na igreja, ou enfim? É de grande importância, porque ser líder, ele não é só eu ver eles aqui dentro da igreja, a gente acompanhar fora da igreja também. Ser líder vai muito além de 4 paredes da igreja. Nós estarmos realmente lá na casa da pessoa, fazendo visita, nós estarmos mesmo em comunicação, em comunhão com a pessoa, porque é como se fosse realmente filho, é uma adoção. Você adota aquele filho e Deus te usa tão tremendamente na vida daquela pessoa que você consegue fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque você não está só dentro da igreja, você também está fora da igreja com aquela pessoa, com aquele filho que você está gerando em Cristo. Acho que Paulo e Timóteo são um dos nossos maiores exemplos, né, de pai e filho espiritual. E, Maiane, o que tu acha que a gente pode pegar de Paulo e Timóteo para a nossa geração de hoje em dia? Olha, pelo que eu entendo, Paulo, ele não casou, né? Ele mesmo teve essa escolha na vida dele, né? Ele até fala em uma das cartas dele que se alguns pudessem ser como ele, né? Ele mesmo optou em não casar, em não ter filhos, mas os planos dele são diferentes do Senhor. Deus deu muitos filhos para ele na fé, centenas de pessoas na fé foram filhos dele, e Timóteo tá aí como um deles, né? E ele fez grande diferença na vida de Timóteo, como um pai, exemplo para ele, né? Porque além de sermos pai ou mãe de alguém, a gente ainda tem que ser um exemplo para aquela pessoa. Então, Paulo fez uma grande diferença na vida de Timóteo, no crescimento dele espiritual, porque Timóteo também foi um jovem que cresceu na graça do Senhor e teve Paulo como ali a pessoa que estava ensinando ele a caminhar. E eu também quero saber qual é a sua experiência em relação a ser uma mãe espiritual aqui dentro da igreja. Bom, a minha experiência ela começa há uns mais ou menos 3 a 4 anos atrás, né? Trabalhando com jovens adolescentes daí aqui Santa Fé. E as experiências, se for pra gente falar assim, são muitas, né? Mas pra resumir, são tanto boas como ruins, né? Porque ao caminhar a gente tem coisas boas no meio do caminho e tem as coisas ruins que vai acontecendo também, né? Questão de a gente tem que se dedicar muito, porque não é só sobre o meu ministério, é sobre o ministério de muitos, e a gente tem que dar conta. Muitas vezes ser líder, ser uma mãe espiritual sobrecarrega, porque vem o peso do trabalho, vem o peso realmente daquilo que a gente está fazendo para Deus. Só que aí quando a gente foca e se firma, Deus ele vai aliviando no decorrer da caminhada. Mas é interessante falar sobre a minha experiência, porque é muito bacana envolver na questão da minha maternidade, porque assim como uma hora eu vou
a Maite vai nascer, vai sair daqui da minha barriga e eu vou começar a ver os dias dela crescendo. A gente também tem essa experiência aqui na igreja de ver muitos nascerem para Cristo, né? Começar do zero como um bebezinho e a gente está ali ajudando, dando a comida que o bebezinho tem que comer. E aí vai acompanhando, e quando vê, já está crescendo e se tornando maduros na fé. Então, eu tive várias experiências de ver muitos se batizando, conhecendo a Cristo e crescendo nessa parte. E essa parte é muito importante, porque é como se você estivesse vendo o seu trabalho dizendo assim, ainda está dando tudo certo. Deus está sendo glorificado. Tudo que a gente passou, tudo que a gente chorou, tudo que a gente teve que clamar pela vida daquela pessoa, e ela está aqui hoje crescendo. Ela está conseguindo crescer e ainda está conseguindo agora ser mais uma pessoa que está gerando filhos dentro da igreja. Então, para mim, essa é a maior experiência que eu já tive, é poder acompanhar o crescimento de muitos que estão na igreja, que chegaram, e a gente viu crescer, a gente viu a pessoa ali se dedicar, e hoje é líder de célula, hoje já é líder de vários departamentos da igreja. Uma pessoa que lá atrás tu viu, lá no mundão, e hoje está aqui servindo a Cristo. Então, como está sendo essa experiência para você, agora que você está gerando, né, uma igreja dentro do seu ventre? Tem duas coisas aí em comum, tanto filhos espirituais e agora sua filha biológica, né? Eu confesso que é bem assustador, né, ter a barriga crescendo todo dia, mas com exceção eu digo que é só agradecer a Deus, porque é um milagre de Deus poder gerar uma vida. Já pensando todo dia formar órgãozinhos dentro de ti, um coraçãozinho, um pulmãozinho, depois vai sair, vai começar a crescer essa pessoa. E então eu digo assim que essa experiência é também única para as mães, né? Os pais também, mas principalmente para as mães, porque a gente vê nossa barriga crescendo, os sentimentos acontecendo, e é a única experiência, e poder fazer parte disso é bacana, porque Deus ele cumpre a promessa na vida de cada pessoa. E ela vai ter uma promessa pra minha vida e pra minha família. Então, é de muita alegria essa experiência nova agora. Enfim, irmãos, acabamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast. E queremos agradecer você por ter visto até aqui e também deixar a seguinte mensagem, preste atenção. Esse vídeo não vai estar só disponível aqui no Instagram, também criamos um canal no YouTube. Então esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo episódio.